Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. A nossa convidada de hoje é a secretária-geral da CGTP, Isabel Cavaninha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também. O Orçamento do Estado já está à porta. Queria começar por lhe perguntar quais são as suas expectativas e reivindicações para este documento e plano orçamental. Para a CGTP, é verdade, o Orçamento do Estado está à porta, mas o Orçamento do Estado tem que estar intimamente ligado com as opções globais que o Governo toma no nosso país, da política do Governo e daquilo que são as condições que precisam de dar resposta aos problemas, à degradação das condições de vida e de trabalho, à necessidade de valorizar o trabalho e os trabalhadores, que é fundamental e que não podemos cingir apenas ao Orçamento do Estado. Portanto, para a CGTP, neste momento, a questão que se coloca como uma prioridade máxima para, inclusive, a organização e mobilização dos trabalhadores é a exigência do aumento geral dos salários de todos os trabalhadores, num contexto de empobrecimento generalizado a que estamos a assistir, num contexto de baixos salários, de precariedade, de horários longos e desregulados, por isso aprovámos agora, na semana passada, as prioridades da nossa política reivindicativa para 2024, em que colocamos como fundamental esta questão do aumento dos salários. Naturalmente também das pensões, mas o aumento dos salários é o que determina a alteração das injustiças, do acentuar das desigualdades e deste empobrecimento de quem trabalha e trabalhou no nosso país. A reivindicação que colocamos são pelo menos 15%, num mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores, para valorizar as carreiras e as profissões, para valorizar todos os salários, para que haja de facto aqui uma alteração significativa daquilo que são as condições de vida e de trabalho no nosso país e de desenvolver o país. Porque nós, neste modelo em que estamos, o país não se desenvolve. Portanto, precisamos que esta seja a grande questão que, naturalmente, está depois associada a um conjunto de reivindicações que colocamos. A questão da precariedade, de acabar com a precariedade, é fundamental. Nós temos em Portugal, ainda agora, em 2022 e este ano 2023, os novos contratos, 70% dos novos contratos são feitos com vínculo precário. Isto não pode continuar. É preciso que haja, de facto, que a um posto de trabalho permanente corresponda um vínculo de trabalho efetivo. Precisamos de garantir a todos os trabalhadores, mas aos jovens, esta estabilidade no emprego para que possam organizar a sua vida e, naturalmente, um salário digno para que possam também ter condições para organizar a sua vida. A questão dos horários de trabalho, que é fundamental também. Fala-se muito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal, mas a verdade é que depois o que se mantém é um período máximo de trabalho de 40 horas, que é muitíssimo ultrapassado na generalidade das empresas. Nós temos do número de horas semanais trabalhadas mais elevados da Europa. Isto é completamente inaceitável. Precisamos de reduzir o horário de trabalho para as 35 horas para todos. Já temos os trabalhadores da administração pública, aqueles que têm vínculo público, porque mesmo aí é preciso garantir que todos têm as 35 horas sem redução da retribuição e precisamos que isto seja alargado a todos os trabalhadores para que haja essa efetiva conciliação, para que os trabalhadores tenham resultados daquilo que têm sido os avanços da ciência e da técnica, o aumento da produtividade, de podermos produzir muito mais com menos trabalhadores, com menos tempo de trabalho, mas que isto não siga apenas direto para os bolsos do capital, para os lucros das empresas, e sim em benefício dos trabalhadores e da sua vida pessoal e da sua saúde. Porque certo. Também do ponto de vista da saúde, da segurança no trabalho, a redução do horário de trabalho é muitíssimo importante e acabar com a desregulação que existe dos horários de trabalho, de uma maneira geral, seja no setor privado, seja no setor público. Mas a elaboração contínua, os horários noturnos, o trabalho por turnos, a desregulação com adaptabilidades e bancos de horas, que no fundo mais não são do que horas extraordinárias não pagas,
o que temos é, de facto, um cansaço, uma exaustão associada a ritmos de trabalho muito intensos a que os trabalhadores são submetidos, que não são aceitáveis, porque a maioria das empresas que praticam este tipo de horários não o praticam por ser absolutamente imprescindível. Praticam-no para aumentar os seus lucros e não para garantir o funcionamento da empresa. Portanto, há que pôr também travão a tudo isto. Mas sobre a questão dos salários, de que estava a falar, o IRS e a carga fiscal também é uma maneira de fazer aumentar esses rendimentos do ponto de vista líquido. Especificamente sobre os impostos, a CGTP tem alguma proposta para o Orçamento do Estado para 2024? A CGTP tem propostas em todas as áreas. E eu já lá ia aos impostos porque, de facto, o que está a tentar fazer-se passar é a ideia de que os salários realmente são baixos. Aliás, até se fala, em vez de se falar de salários, tenta-se falar de rendimentos dos trabalhadores e que se pode alterar essa situação através do aumento do rendimento líquido dos trabalhadores, nomeadamente baixando os impostos. Isto parte de uma ideia errada, embora haja de facto um peso excessivo de impostos para quem trabalha e trabalhou. É um facto, e a CGTP tem propostas relativamente ao IRS, nomeadamente, tem propostas várias. Mas eu queria esclarecer aqui esta falácia que está a tentar ser passada de que as empresas não precisam de serem elas a aumentar os salários, é o Estado que tem que baixar os impostos para que os trabalhadores tenham maiores rendimentos. Ora, isto não pode ser assim, porque de facto é com o salário que o trabalhador vive o seu dia-a-dia, é com o salário que o trabalhador tem que pagar as suas despesas, e é através do aumento dos salários que se melhoram as condições de vida, até porque o aumento dos salários tem depois reflexos também na receita fiscal, que é fundamental para garantir que o Estado tem capacidade de dar resposta às necessidades sociais, às funções sociais do Estado, à saúde, à educação, à proteção social. Portanto, há aqui e um conjunto vastíssimo de serviços públicos, há aqui, e isto liga-se diretamente com o Orçamento do Estado, há aqui necessidade de manter e até reforçar as verbas que o Estado dispõe para dar resposta a essas necessidades, que são uma obrigação do Estado, uma obrigação inclusive constitucional, mas naturalmente que não pode ser apenas à custa dos impostos sobre o trabalho. Mas a prioridade seria baixar os impostos ou aumentar os valores dos salários? A prioridade é o aumento dos salários mesmo, porque os salários em Portugal são baixíssimos. Nós temos dos salários mais baixos da União Europeia, quando em Portugal o custo de vida tem vindo a aumentar da forma como tem vindo a aumentar. Está quase ao nível de muitos países da União Europeia o custo de vida. O preço da habitação é dos mais altos da União Europeia. Isto é perfeitamente contraditório, porque como é que num país em que os salários e as pensões são tão baixas, se tem permitido que o preço da habitação suba como tem subido, de forma perfeitamente imensa, não se compreende. Portanto, nós precisamos de alterar esta situação, mas precisamos de facto, onerar quem tem as receitas de lucros de milhares de milhões de euros em relação aos impostos. Aquilo que se diz no nosso país sobre os impostos normalmente deturpa muito aquilo que é a realidade, porque nós tivemos, de facto, no período do PSD, do CDS e da Troika, um aumento muito grande da carga fiscal, e a CGTP tem vindo a exigir que, relativamente ao IRS, haja alteração, que haja redução daquilo que os trabalhadores têm que pagar de imposto, que haja aumento do número de escalões, que se desonerem e se aliviem as taxas para os escalões mais baixos e intermédios, e que haja de facto aqui um maior equilíbrio, porque o que nós temos em Portugal é que dos impostos diretos, 67% dos impostos diretos provêm do IRS.
Logo aqui se vê o desequilíbrio que existe relativamente aos impostos diretos, a que se soma que 56% da totalidade dos impostos provém dos impostos indiretos, nomeadamente do IVA. Mas isso também não mostra que qualquer aumento absoluto acabará por ser absorvido pela carga fiscal. Não, Portanto, se houver aqui um maior equilíbrio fiscal, não. Porque deixa de sobrecarregar os impostos sobre o trabalho com a maior carga fiscal, onera-se de facto os lucros de milhares de milhões de euros que as empresas... Porque o IRC, em Portugal, a taxa efetiva de IRC é cerca de 18%. É muitíssimo pouco. É muito abaixo da média da União Europeia. Aliás, os impostos e contribuições em Portugal, nós estamos muito abaixo da média da União Europeia, ao contrário do que se diz, que temos da maior carga fiscal e ainda por cima mistura-se impostos e contribuições, quando as contribuições são a garantia de que a Segurança Social tem capacidade agora e no futuro para cumprir as suas obrigações, e essas obrigações são necessárias para termos as reformas, quando chegarmos à idade da reforma, reformas dignas e não reformas de miséria, para termos a proteção na doença, para termos a proteção no desemprego. Nós precisamos, de facto, de manter a sustentabilidade da segurança social e os impostos, as contribuições são fundamentais, daí que para a CGTP seja inaceitável a redução, por exemplo, da TSU. E aquela proposta de um 15º mês de salário isento de TSU e contribuições que os patrões desta semana... Isso é mais uma vez o tentar aumentar o rendimento líquido dos trabalhadores sem as empresas terem que aumentar salários. Os custos das empresas com os salários, com os trabalhadores, rondam os 15%. Em média, os custos das empresas com os trabalhadores são de cerca de 15%. As empresas todas têm condições para aumentar salários. Podem precisar, as mais pequenas, de ter alterações relativamente a outros custos de contexto e, por isso, quando nós propomos, porque é uma das propostas que temos, é também baixar o IVA na energia, nos combustíveis, nos produtos e bens alimentares essenciais, num conjunto de bens que são imprescindíveis e que têm valores de IVA muito elevados, e isso também beneficiará e apoiará as micro, pequenas e médias empresas, que também aí estão muitíssimo sobrecarregadas. Isso possibilita, naturalmente, o aumento dos salários de todos os trabalhadores, porque não é com... Obviamente que nenhum trabalhador a quem digam assim, lhe perguntei, queres que a tua empresa te pague um 15º mês? Ainda por cima parece que a proposta é que seja isento de impostos e de contribuições. Nenhum trabalhador vai dizer que não, os trabalhadores estão numa situação de grandes dificuldades, enormes dificuldades, estão a ver o seu nível de vida a baixar todos os dias com o aumento do custo de vida, com o custo da habitação e com o não aumento significativo dos salários que devia acontecer. Mas a verdade é que isso mostra para já que as empresas têm possibilidade, porque se podem pagar um 15º mês, porque não integrar no salário, aumentando o salário e garantindo que esse aumento do salário depois também tem repercussões na aposentação, na vida futura dos trabalhadores, na sua aposentação, na proteção na doença, porque um trabalhador com um salário muito baixo recebe também, quando está doente, um subsídio de doença muito mais baixo. Quando está desempregado, recebe um subsídio de desemprego muito mais baixo. Portanto, isto, no fundo, é tentar fazer parecer que se aumentou sem se aumentar. E isto, para a CGTP, não é admissível, o que não significa que as empresas não possam pagar e que os trabalhadores não aceitem o pagamento, mas no fundo é um prémio, não é um aumento efetivo do salário, até porque os trabalhadores não têm dificuldades só no final do ano. Os trabalhadores têm dificuldades todos os dias, precisam do aumento do seu salário mensal para todos os meses fazerem face às despesas, às necessidades e aos direitos que têm, porque nós não queremos, para os trabalhadores e para os aposentados e reformados, não queremos uma vida de sobrevivência. Eles têm direito a uma vida digna, todos temos direito a uma vida digna. Aliás, é o que a nossa Constituição estabelece, todos temos direito a uma vida digna.
E para viver com dignidade não podemos ter só o mínimo indispensável para fazer face às despesas essenciais. Temos que ter um mínimo que nos garanta o acesso a um conjunto de bens e de serviços e de direitos que temos, certo, e que precisamos de poder aceder a eles, a cultura, o desporto, o lazer, o estar com a família, o ter férias, usufruindo do direito a férias com condições, mas nós o que temos agora neste momento é exatamente esta situação de sobrevivência ou dificuldade de sobrevivência para muitos milhares de trabalhadores. Repare, 935 mil trabalhadores ganham o salário mínimo nacional em Portugal. 1 em cada 3 trabalhadores tem salários abaixo de 2.000 euros. Isto é uma situação que não pode continuar. Quando as 20 maiores empresas e grupos económicos têm 20 milhões de euros de lucro líquido por dia, tiveram no primeiro semestre de 2023 25 milhões de euros de lucros líquidos por dia. Ora, e o Pacto Social isto mostra que há riqueza suficiente. Acha que pode ajudar a mudar essa situação ou não? Não. Acho que aquilo que tem vindo a público não altera a situação, porque lá está. Não há aqui, efetivamente, um aumento significativo dos salários dos trabalhadores e é isso que é imprescindível. Nem há depois a garantia do respeito pelos direitos. Nós temos... E retira poder à concertação? Por ser feito um bocadinho à margem da Eu acho que eu nem compreendo muito bem o que é que se tem estado a passar com esta negociação que está a haver, muito sinceramente. A CIP tem todo o direito de apresentar as propostas que entender. Agora, o que nós precisamos é que a negociação da contratação coletiva se efetive. E isso exige que as associações patronais com os sindicatos se sentem à mesa. A CGTP negocia centenas de contratos coletivos de trabalho todos os anos, ou tenta negociar. E há bons exemplos nesse capítulo de... É assim, há um bloqueio generalizado da negociação da contratação coletiva devido à caducidade das convenções que o Governo e o Partido Socialista insistiram em manter na legislação laboral, em não se ter reposto o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. No entanto, mesmo assim, por exemplo, em 2023, com a organização, a reivindicação dos trabalhadores, com a mobilização dos trabalhadores e a luta que foi desenvolvida em milhares de empresas e locais de trabalho, em muitos setores de atividade e também luta convergente, conseguiu-se avanços e até se conseguiu negociar contratos coletivos, que são bons exemplos. Agora, a verdade é que o Governo deu a mão às associações patronais e ao patronato quando negociou com o patronato e com o GT o acordo de concertação que estabelece mínimos muito reduzidos para os aumentos salariais como condição para dar benefícios fiscais imensos às empresas, que é aliás outro aspecto que nós consideramos que não pode acontecer. As empresas, nomeadamente as grandes empresas, não podem ser as que mais beneficiam e são, veja-se com os apoios que foram dados ao aumento do salário mínimo nestes últimos anos, que cobriam o aumento da TSU. O que aconteceu foi que a esmagadora maioria das empresas que beneficiaram desses apoios foram as grandes empresas, que não têm qualquer necessidade de apoio nenhum para aumentarem os salários dos seus trabalhadores. Têm milhares de milhões de euros de lucros, como eu acabei de referir, e lucros que grande parte deles nem sequer são taxados, nem sequer são sujeitos a impostos, porque têm isenções, benefícios das mais diversas ordens e que consideramos que não deviam ter. Portanto, há aqui uma inversão daquilo que devia ser a negociação da contratação coletiva, quando se dá benefícios às empresas para terem a tal, como o Governo lhe chama, contratação coletiva dinâmica, certo, que para nós não tem dinamismo algum, porque a contratação coletiva dinâmica é aquela que garante a reposição e melhoria das condições de vida e de trabalho, é aquela que garante os direitos dos trabalhadores e não negociar contratos coletivos em que o aumento salarial não é suficiente sequer para repor o poder de compra que foi perdido e em que
muitas vezes se negociam cláusulas que retiram direitos aos trabalhadores, como estava a falar há pouco dos horários de trabalho, como por exemplo em relação aos horários de trabalho, em relação a outras matérias, até às vezes retirando matérias pecuniárias que complementavam o baixo salário dos trabalhadores em contrapartida a um aumento que é pouco nas tabelas salariais. Portanto, há aqui uma inversão do que devia ser a contratação coletiva, o que exige... E os sindicatos têm perdido poder? Um pouco por toda a Europa se fala um decréscimo do sindicalismo. Em Portugal também se sente isso? Uma tentativa de uma crescente individualização das relações de trabalho. E também desse ponto de vista, as alterações que têm vindo a ser feitas à legislação laboral, desde o Código de Trabalho de 2003, com as alterações todas que foram sendo introduzidas, alimenta-se a individualização das relações de trabalho em detrimento das relações coletivas, que garantem muito melhor os direitos dos trabalhadores e que garantem um equilíbrio que tem que existir entre a parte mais frágil na relação laboral, que é o trabalhador, que precisa do trabalho, portanto, está numa posição mais fragilizada, e o patronato, que tem a faca e o queijo na mão para poder, de facto, impor regras. Ora, se não for a legislação laboral a equilibrar esta relação de trabalho, o que acontece é que fragiliza não só o trabalhador individualmente, mas também a sua capacidade de coletivamente poder intervir. O que temos feito, e a CGTP continua a sua ação muito ligada aos trabalhadores nos locais de trabalho, é aí que nós temos a raiz da nossa intervenção, da nossa ação sindical. Os nossos sindicatos nas empresas, nos serviços, seja no setor privado, seja no setor público, têm uma grande ligação aos trabalhadores, por isso Mas sentem um decréscimo de poder nestes últimos anos, também por consequência dessa individualização? Não é haver decréscimo de poder próprio, ou seja... Poder negocial, digo eu. Como há este desequilíbrio que as alterações à lei têm permitido e proporcionado a favor do patronato, naturalmente que os trabalhadores precisam de lutar mais, de se organizar melhor, de se unir e de exigir as respostas, e quando isso acontece, as respostas existem. Nós tivemos neste ano, mesmo com este bloqueio à contratação coletiva, mesmo com as alterações à legislação laboral, que mantiveram, em termos estruturais, as principais normas gravosas que nós identificamos na legislação laboral. Nós conseguimos resultados muito positivos, até salariais, em muitas empresas, em setores, com aumentos acima até daquilo que era a nossa proposta mínima para 2023. Tivemos muitos trabalhadores que tiveram aumentos de 100, 120, 150 Portanto, ainda há bons euros. exemplos, mesmo no meio de um bloqueio generalizado. Normalmente, ou quase todos, a partir da organização, mobilização e luta dos trabalhadores, que exigiram essa resposta e que conseguiram obtê-la, e mesmo quando não conseguiram obter a resposta total, conseguiram alguns avanços, por exemplo, na administração pública. Se não tivesse sido a luta dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente em torno de cada um dos seus sindicatos e com a Frente Comum de Sindicatos e nas ações convergentes da CGTP, o Governo não tinha sido obrigado a meio do ano a um aumento intercalar que dizia que era completamente impossível. Foi um aumento diminuto. Não veio resolver o problema dos trabalhadores e dos baixos salários e da desvalorização dos trabalhadores da administração pública. Mas mostrou que com a luta se consegue avanços e vamos continuar a lutar e a exigir esses avanços para o orçamento do Estado. Exige-se, de facto, aqui uma alteração das opções que têm vindo a ser tomadas pelo Governo. Um investimento público e nos serviços públicos que garanta, de facto, que o Estado tem capacidade não só de dinamizar a nossa economia, como de apetrechar os serviços públicos, as funções sociais do Estado, com os meios para poderem garantir as necessidades que são obrigadas a garantir. E isto passa, naturalmente, pela valorização salarial, profissional das carreiras e das condições de trabalho dos trabalhadores da administração pública, que têm vindo a perder, tal como todos os outros, têm vindo a perder poder de compra de ano para ano e que vêm com várias regras que lhes são impostas, por exemplo, com o CIADAP e com outras
normas que estão aprovadas em lei, veem a desvalorização das suas carreiras, das suas profissões. Isto não pode ser. Nós precisamos, de facto, de garantir a valorização de todos os trabalhadores através do aumento dos seus salários. E isto tem que ser mesmo para todos. E o salário mínimo? 810 euros é muito insuficiente? Em relação ao salário mínimo, a CGTP tem esta proposta de 15% no mínimo e pelo menos 150 euros para todos os trabalhadores, que naturalmente tem que ter reflexo no salário mínimo. Por isso, consideramos que em janeiro de 2024 o salário mínimo deve situar-se nos 910 euros. Mas que em 2024 é mais 100 euros do que o Governo prevê. Mais 100 euros, porque 810 já hoje não é nada, quanto mais com a continuação da inflação, porque nós continuamos a ter aumento do custo de vida. Esta é que é a realidade. E temos a questão da habitação, que não está incluída na inflação. Os custos com a habitação, a maior parte, não estão incluídos na inflação. Portanto, acrescem ao aumento do custo de vida que a inflação contém. Ora, isto exige... E depois temos os baixos salários. É que nós até podemos dizer, o Governo tenta fazer passar esta ideia de que tem havido grandes progressos, que estão a caminhar no sentido de melhorar a situação no nosso país, mas muito insuficiente, porque a verdade é que os salários já eram baixos quando o Governo tomou posse em 2015. Não este Governo, mas o Partido Socialista tomou posse como Governo em 2015 e continuaram a ser baixos durante estes anos todos. Mas houve algum aumento. Tem aumentado mesmo nos anos da pandemia. Mas ele estava num nível miserável. Portanto, este aumento continua a não ser suficiente e o que nós temos que ver é de quanto é que os trabalhadores precisam para ter uma vida digna. E, verdadeiramente, nem os 760 deste ano, nem os 810 que estão previstos no acordo para 2024 são suficientes, não são. Ninguém vive dignamente com 810 euros que depois de descontadas as contribuições para a Segurança Social tem menos 11%, portanto, veja-se como é que alguém consegue fazer face ao custo de vida e à habitação com um salário desses. Portanto, precisamos de caminhar no sentido de valorizar efetivamente o salário mínimo, mas todos os salários. E o que dizemos é 910 em janeiro, mas com a perspectiva, durante o ano 2024, atingirmos os 1.000 euros. Vários países da Europa, com aumentos intercalares, com o que seja, mas que se caminhe no sentido de valorizar efetivamente todos os salários e o salário mínimo. Portanto, isto, veja-se, na maior parte dos países da Europa, o Portugal está no fim da linha em termos de valor do salário mínimo. E o nosso custo de vida não é propriamente muito inferior ao dos outros países da Europa. Portanto, nós precisamos de dar passos muito mais largos no sentido de caminhar para aquilo que nos andam a promover desde que aderimos à União Europeia, à CE na altura, que era a convergência. Nós estamos cada vez mais divergentes em vez de estarmos a convergir e isto não pode ser, tem que ser alterado. O que consideramos é há riqueza suficiente produzida no nosso país. Aliás, tem havido crescimento económico, tem havido aumento da produtividade, ao contrário do que também nos tentam fazer crer. Os salários não têm acompanhado nem o crescimento económico, nem a produtividade. E não têm acompanhado também as necessidades com o aumento dos preços. Portanto, há que fazer aqui uma alteração substancial, significativa, e por isso a nossa proposta é possível, mesmo em termos de peso para as empresas. As grandes empresas podem sem problema nenhum, as micro, pequenas e médias precisam de reduzir custos noutras áreas e não nos trabalhadores, porque não é aí que estão a maioria dos seus custos, pelo contrário, está uma parte diminuta dos seus custos, portanto não é isso que impede o aumento dos salários. Falou em grandes empresas e agora há pouco também falou em opções do Governo. Para terminar, queria perguntar-lhe sobre a TAP e a possibilidade de privatização desta empresa, que depois também tem um impacto nas contas dos portugueses e dos contribuintes. O que é que parece a CGTP a privatização desta transportadora aérea? A CGTP desde sempre considera que, e isso é uma condição fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso país, para a nossa soberania, para nós não estarmos dependentes
de outros para o nosso funcionamento, para o nosso desenvolvimento, que o Estado tem que deter as ferramentas essenciais para o desenvolvimento económico do país. Mas isso também tem um custo para os contribuintes. Custo maior do que, vamos lá ver, um peso que uma empresa como a TAP tem no nosso PIB é imenso. O facto de nós perdermos a possibilidade de sermos nós a controlar como é que funciona aquela empresa, retira-nos uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do país e para a nossa economia. Ora, isto acontece com a TAP, como aconteceu com a EDP, como aconteceu com a Galp, como está a acontecer com a EFASEC, como está a acontecer com imensas empresas, com os transportes públicos. Nós precisamos de ter as empresas e setores essenciais de ter o Estado com capacidade de poder ter essas ferramentas para desenvolver o país. Ora, com a entrega a grupos privados, o que é que acontece? Não é o interesse do país que fica no topo das prioridades desses grupos privados. São os seus próprios interesses, são os seus lucros, são os seus acionistas. E isso retira-nos, de facto, uma capacidade de desenvolvimento de que nós precisamos, porque o nosso país está cada vez mais dependente de outros, até a nível alimentar, que não devia acontecer, e nós precisamos de alterar esta situação, recuperando soberania, recuperando capacidade, sermos nós a decidir como é que... Precisamos de reindustrializar o nosso país. Nós estamos com o país dependente, e vimos bem na pandemia as consequências que isso teve. Temos o país dependente de uma atividade única praticamente, que é o turismo. Ora, isto não pode ser. Nós precisamos de diversificar, precisamos de reindustrializar, precisamos de alterar a divisão da produção na União Europeia, de forma a podermos ter também uma fatia dessa produção de valor, com valor, porque o que nós acabamos por ter no nosso país é a produção de menor valor, deixando para as grandes potências a produção de maior valor. Ora, isto está a empobrecer o país e está a impedir o nosso desenvolvimento. Portanto, mesmo com a fatura que poderá estar associada à TAP, consideram que, pela sua visão estratégica, vamos lá ver, a TAP, ser mantida na esfera pública? Teve, de facto, ali... O que é que nós precisamos? Precisamos de uma gestão rigorosa. Precisamos, de facto, que o Estado e o Governo façam uma gestão das empresas públicas rigorosa e subordinada aos interesses nacionais, garantindo os direitos dos trabalhadores. Ora, o que temos tido, muitas vezes, é uma gestão que não é esta gestão que devia acontecer. Mas nós vemos que a TAP recuperou imensíssimo a sua capacidade nestes 2 últimos anos. Teve, de facto, ali um problema com a pandemia, naturalmente, mas tomou medidas que não devia ter tomado e que o Governo também permitiu, nomeadamente de cortes nos direitos dos trabalhadores, que nós sempre tivemos contra. Mas o problema é que nós precisamos da TAP como empresa nacional de bandeira que nos permita decidir com quem nos relacionamos, como é que temos esta empresa ao serviço do desenvolvimento da nossa economia. Ora, se entregarmos a grupos privados, obviamente deixamos de ter esse controle e nós precisamos dele. Muito bem, muito obrigada. Obrigada também. Até à próxima.